Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a como fazer gráficos no MATLAB, mais especificamente o gráfico contínuo, ou plot. Como vocês podem ver aqui, o MATLAB é capaz de plotar os mais diferentes tipos de gráficos, então tem muitas opções mesmo. Mas é óbvio que a gente não vai ver tudo isso no nosso curso, a gente vai focar nos dois principais para a graduação, que seriam o scatter, para gráficos dispersos, e o plot para gráficos contínuos. Em 90% das aplicações durante a graduação, vocês vão utilizar esses dois, certo? Aqui, como a gente viu antes, o plot para dados contínuos e o scatter para dados dispersos. O scatter ele é mais utilizado quando você tem dados experimentais, por exemplo, dados retirados de um laboratório, de uma aula prática. Iniciando então pelo plot, a gente tem aqui o modelo genérico, ou seja, a linha de código que você vai utilizar para fazer um gráfico contínuo. Você começa sempre escrevendo plot, depois o x, que seria o eixo horizontal, o y, em geral uma função, depois o line spec, que seriam as características gráficas ou estéticas do nosso gráfico. Porém, isso aqui é opcional. Bom, algumas observações. O x, em geral, ele é um vetor linha, então quase sempre a gente vai escrever o x começando em A, terminando em C e pulando de B em B. Já o y, ele é geralmente uma fórmula em função de x. Então, aqui, por exemplo, a gente tem seno de x vezes tangente de x. É muito importante observar que, como x é um vetor, sempre que vocês forem utilizar operações como divisão ou multiplicação, tem que utilizar o ponto antes, para denotar uma operação entre vetores, e não apenas uma operação entre números. Por fim, às vezes o y também pode ser um vetor linha, mas não é tão comum. Vamos então abrir o MATLAB para fazer esse exemplo aqui. Plotar a função logaritmo natural do módulo de x ao quadrado menos x, com o x variando entre menos 2 e 2. Primeiramente, vamos definir o nosso x. Então, x igual a menos 2, variando pode ser 0,1 até 2, certo? O y é aquela função que a gente viu, então, logaritmo natural do módulo de x ao quadrado, sempre lembrando de pôr o ponto nesse caso, porque é um vetor, menos x e parênteses. Por fim, a gente vai escrever a linha de execução do nosso gráfico em si, que é o plot, x e y. Vamos dar run, e aqui está o nosso gráfico. Se o gráfico de vocês demorar para aparecer, é normal. Na primeira vez que vocês fazem um gráfico, o MATLAB costuma demorar um pouquinho para aparecer essa janela. Bom, como vocês podem ver aqui, o x realmente está variando de menos 2 até 2, e aqui nós temos a nossa função. Voltando agora ao modelo genérico, a gente tinha falado do line spec, que é uma propriedade opcional que define a aparência da linha. Então, através do line spec, a gente pode definir estilo, marcador e cor da linha. Por exemplo, aqui a gente tem menos OR, entre aspas, certo? O que seria isso? Essas aqui são as tabelas de line spec. Vocês não precisam decorar isso. Uma breve pesquisa no Google vai retornar esses valores para vocês. Então, vamos interpretar aquele line spec do slide anterior. Menos significa linha tracejada. A letra O significa um marcador em círculos. E a letra R significa a cor vermelha. Então, a gente vai ter uma linha tracejada com marcadores ao longo dela, que seriam círculos, e tudo isso na cor vermelha. Vamos plotar agora a mesma função de antes, porém com linha tracejada, vermelha e marcadores em cruz. Como a gente vê aqui, marcadores em cruz seriam representados pela letra X. Aspas sempre. E vamos colocar as propriedades. Menos, X e R. É importante observar que a ordem não importa, tá? Vocês poderiam ter escrito X menos R ou R menos X. Em qualquer dos casos, o gráfico vai aparecer do mesmo jeito que vocês definiram.
Então, vamos dar Run. E aqui está o nosso gráfico já personalizado, certo? Linhas tracejadas, marcadores em cruz e cor vermelha. Bom, e se eu quisesse dar um zoom nesse gráfico? Por exemplo, fazer com que aparecessem os valores de -1 até 1. Para isso, a gente vai utilizar os comandos xlim, no caso do eixo X, e ylim, no caso do eixo Y. Vamos inicialmente trabalhar só com xlim. Então, a gente vai escrever um vetor com o valor inicial do nosso zoom e o valor final. E é muito importante vocês lembrarem que o xlim, eles devem sempre estar depois do plot. Se vocês colocarem ele aqui em cima, não vai funcionar. Então, vamos dar Run. Como vocês podem ver, realmente nós demos um zoom, está indo de -1 até 1. Por outro lado, a gente também pode dar um zoom no eixo Y. Então, a gente pode fazer, por exemplo, indo de 0 até 1 no máximo. Vamos dar Run. E, de fato, aqui está a nossa região de zoom. Está indo de -1 até 1 e de 0 até 1. Isso é muito útil quando vocês têm algum ponto de interesse em um gráfico e desejam aproximar ele, para poder tirar um print e colocar no trabalho, por exemplo. Outro comando que pode ser muito útil é o Grid On. Ele faz com que apareçam as linhas atrás do gráfico. Então, vamos dar Run. Como vocês podem ver, aqui apareceram as linhas de divisão. Se vocês não quiserem que elas apareçam, basta não colocar o comando. Bom, e se eu quisesse plotar mais de um gráfico na janela? Nesse caso, vocês utilizariam o comando Hold On. Ele permite que 2 ou mais gráficos sejam plotados ao mesmo tempo. Vamos então definir uma segunda função, com x2 indo de -4 até 4 e y2 sendo igual a x ao quadrado, uma função bem simples. Vamos escrever o nosso segundo plot, x2, y2, pode ser azul com bolinhas. E é sempre importante lembrar que o hold on ele tem que ficar antes dos plots, ao contrário dos limites que ficam depois. Então, vamos comentar aqui. Vamos comentar os limites também, só para não dar problema com os nossos gráficos, certo? Dando Run. Aqui vocês têm que usar o x2, certo? Não é o x1. Como vocês podem ver, a gente tem 2 gráficos aqui. Não ficaram do jeito mais bonito, certo? Vocês poderiam ter dado um zoom para aparecer sua região de interesse. Dava para tirar essas bolinhas e cruzes também. Elas não são obrigatórias. Então, vamos fazer isso aqui. Tirar esse X, esse O. E vamos dar um zoom ali numa região legal, que seria de -1 até 1. Só descomentar essa linha. Pronto, aqui a gente tem um gráfico mais bonito, certo? Para salvar o gráfico e colocar em um trabalho, por exemplo, você não precisa dar print e colar. Você pode vir aqui em File, Save As, selecionar o formato, por exemplo, pode ser PNG, e salvar aqui na pasta que você deseja. Esse é o modo mais indicado para exportar gráficos para trabalhos ou banners. Bom, e se a gente quisesse dar legendas para os nossos gráficos? Basta usar o comando legend. No caso do primeiro plot, ele é uma função logarítmica, então vamos dar uma legenda assim. Função logarítmica. Já para o segundo plot, ele é uma função quadrática, então vamos chamar de função quadrática. Como vocês podem ver, a gente usa apenas um comando, legend, não importa quantos gráficos existam. O que importa é você cuidar da ordem, porque a primeira legenda vai estar sempre associada ao primeiro plot, a segunda legenda ao segundo plot, e assim por diante. Vamos dar Run para ver como fica.
Como vocês podem ver, aqui a gente tem as nossas legendas.